A varanda é um ambiente entre. Varanda é ponte de dentro até fora. Nos permite olhar o mundo sem precisar ir até. Participar do voo das gaivotas, ali, parada, só olhando sem dor nenhuma. A varanda é um entre, assim como a arte e a cultura. A expressão de alguma coisa que grita e que pode ser vista. Estar em situação de isolamento social com varanda é um respiro. Assim como o acesso à cultura. E não é todo mundo que tem. Mesmo sem varanda, mesmo sem acesso, o mundo invade pelas frestas. A arte entra por qualquer buraco e se expande. Criamos esse projeto para compartilhar experiências de duas artistas que estão de quarentena, que podem estar de quarentena, mas que ainda assim produzem. E produzem no sentido de criação, não de produtividade industrial, a qual tantas vezes fomos submetidas. Os momentos de crise são essenciais para se afirmar a importância da arte e da cultura. Estamos nos isolando como indivíduos para um bem coletivo. Isso tem valor. E é simples, ainda que não seja fácil. Esse é Esse é um um diálogo diálogo entre entre varandas em varandas em meio a meio à crises. crise. As crises sempre antecedem as revoluções. Acho importante a gente lembrar disso nesse momento. A gente está fazendo esse diário de varandas, né? E me faz refletir muito sobre isso, sobre a maneira como eu tô lidando com esse isolamento e com a falta de contato com pessoas. Sinto muita falta desse contato e dessas trocas, assim, de fazer essa simbiose, de escutar, né? A gente acaba escutando muito pela internet, tudo tá muito virtual, assim. Parece que é um grande episódio de Black Mirror. Vou começar agora a pintura da tela do poema da Dora chamado Por Entre a Sombra dos Dedos. A gente pode até tentar se enganar, abrindo geladeiras e rindo olhando pro pé, mas a gente sempre sabe quando perde alguém. Por entre a sombra dos dedos. Pode até tentar se enganar abrindo geladeiras e rindo olhando pro pé, mas a gente sempre sabe quando perde alguém. Por entre a sombra dos dedos. Pode até tentar se enganar abrindo geladeiras e rindo olhando pro pé, mas a gente sempre sabe quando perde alguém. Por entre a sombra dos dedos. Hoje o dia amanheceu assim. Tem até um coração em cima do Cristo, uma nuvem de coração. Há quanto tempo que a gente não vê essa crise no mercado da cultura abalando tanta gente, dificultando tanta gente? Virou uma coisa tão não democrática a cultura hoje em dia. E eu acho que talvez esse vírus, né, essa pandemia, vem aí forçando a gente a se reinventar de uma forma que a gente já devia ter feito há muito tempo. E o que é interessante desse momento é como as tarefas domésticas têm sido as grandes coisas, né? E como a gente tem feito das nossas pequenas ações a nossa rotina, porque a gente tem a casa como um ambiente de pouso, né? A gente vai para o mundo, sai de casa e resolve as coisas e depois volta para casa só para se estabelecer, para dormir, comer e depois vai para o mundo de novo. E é muito doido estar transformando o mundo na casa, né? A casa vira um ambiente de trabalho e aí você tem que se restabelecer inteiro para conseguir programar seu cérebro para estar na sua casa de outra forma e para se relacionar com os ambientes da sua casa de outra forma e com os afazeres, que não vira mais uma coisa de fim de semana, vira uma coisa diária, porque você fica ambientando a sua casa. Eu me sinto naquele filme O Quarto de Jack, que ele acorda e fala: bom dia, mesa de cabeceira, bom dia armário, bom dia banheiro, bom dia plantas, bom dia. E eu tô um pouco fazendo esse movimento, assim, de tratar como se o mundo inteiro estivesse aqui
e eu tivesse prestando atenção nele, e que são as coisas que de fato acabam sendo a minha base, né? A minha família, a comida que eu como, a comida que eu faço, a roupa que eu passo, a roupa que eu lavo, o chão que eu varro. E é isso, outro dia eu limpei minha varanda, veio um vento, destruiu tudo, hoje fiz isso de novo. Porque é um trabalho eterno, é como se a gente estivesse se trabalhando dentro da nossa casa, trabalhando as nossas ferramentas, né, que permitem a gente sair de casa, só que sem sair. Então é muito intenso esse momento. Engraçado isso, né, gente? Porque eu nunca desenhei. Nunca fui uma pessoa talentosa. Mas é isso. Aqui estou eu tentando desenhar uma geladeira. E aí o relacionamento, no caso, a projeção do outro vai dizendo: olha, você não pode fazer isso. Mas aí não é só projeção, né? Aí a mulher que a sua independência traz pro outro. Né? Esse caso, você não vai fazer isso porque você não é bom bastante, você não vai conseguir e tal, porque na verdade eu me ameaço pela fantasia de que você possa ir embora. Muito difícil gravar vídeo falando. A gente pensou muito nessa ideia da varanda, porque a varanda é o que divide o meio externo do meio interno de uma casa, né, de um apartamento. É a ponte que a gente faz entre o nosso mundo e o mundo externo, o mundo inteiro. E a gente acha que a arte, que a artista é a pessoa que também faz essa ponte entre não só as próprias emoções, mas as próprias percepções e o lado de fora. E o artista está sempre vivendo um pouco nesse processo de contaminação, e que não necessariamente contaminação como uma coisa ruim, mas como algo de se permitir se afetar pela vida. Eu acho que isso que é ser artista. E sendo artista, você pode ser artista trabalhando com qualquer coisa. Você pode... Eu já fui vendedora de loja e ali, do meu modo, eu era artista, sabe? Porque tem muito a ver com você se deixar afetar pela vida e se expressar a partir disso. A maneira como você amarra um cadastro, a maneira como você cuida da planta. Eu tô fazendo um paralelo com a varanda, né? Vocês sacaram. Em agosto fui acampar na Praia do Sono. Nunca tinha brincado de náufraga antes. Cheguei lá de mala de rodinha e boné. Riram e eu levei ovos na mochila para o café da manhã. Todo mundo comeu. Eu passei alguns meses tentando entender o que levava alguém a desistir de si mesmo. Eram 6 da manhã e os cachorros magros da praia desafiavam o vento. Letícia acordou e me pediu chá. Contei para ela sobre como as escolhas são sempre um cobertor curto. Letícia disse que preferia pensar nos números que constroem prédios do que nas pessoas que desafiam os números e pulam dos prédios. Eu fiquei puta porque os engenheiros não constroem prédios maiores nas suas horizontais para evitar esses convites à morte. As crises sempre antecedem as revoluções. Acho importante a gente lembrar disso nesse momento. Tivemos aí tantos exemplos na história do mundo, né? Acho que aqui no Brasil é legal a gente falar da crise de 1920, que gerou tanta coisa, tanta resposta. Acho que talvez uma das mais importantes, assim, em termos de cultura, foi a criação da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Que mudou tanta coisa. E que sem a crise que estava antes, nada disso seria possível. Acho que aí a gente cai um pouco nessa de que a gente está precisando se reinventar há tanto tempo, que essa crise aí botou a gente nessa situação de
não podemos procrastinar mais, né? Temos que nos reinventar. E eu acho que a gente está fazendo isso tão bem. A galera da classe artística sempre teve tanto essa imagem de que a tecnologia sempre foi uma coisa contra a gente. Acho que foi sim, é muito chato você estar numa sessão de teatro e ver gente mexendo no celular, é uma coisa que incomoda, o brilho. Acho sim que tem o lado negativo, né? Mas eu acho que agora a gente está sendo obrigado a se reinventar a partir disso e usando essa tecnologia como nossa aliada. Acho que isso daí cai em muita coisa que a gente abominava, na verdade, né? Por muito tempo. Muito importante a gente ver hoje em dia como as pessoas estão consumindo cultura, estão consumindo arte, estão vendo as suas séries, ouvindo as suas músicas. Cuidado com o limão no sol. Queima. Vocês são do tipo que chupam ou morrem de picoré? Eu me cuspo para fora do corpo e largo a casca ali mesmo. Sem problemas, nessa sua mesa de estar. Preparo o garfo, a faca sem pele. Minha carne áspera no atrito do ar. Ventila a dor, que é aquela mesma de sempre atrás da nuca, que irradia para a costela. Não boto sal porque já tá ardendo e dói até o dia seguinte do dia seguinte, enquanto me engulo só para me cuspir de novo. Me cuspi inteira e doeu esse tchau sem língua. Parece o fim do mundo, e é mesmo.